Quero ler com você um texto na Bíblia que está em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Hoje à noite é uma celebração especial, celebração de Páscoa. É com certeza o dia mais importante do ano no calendário cristão. Mais importante que o Natal. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas o nascimento dele não seria importante se não fosse pelo que ele realizou na sexta-feira e pelo que aconteceu no domingo. Então o que aconteceu na sexta e o que aconteceu no domingo são motivo de esperança, são motivo da nossa fé em Jesus. Foi porque ele morreu por nós e porque ele ressuscitou e está vivo até hoje que nós nos reunimos. E aqui eu digo não nós apenas desta congregação que está aqui hoje, mas nós cristãos no mundo todo. Praticamente 2 bilhões de pessoas no mundo celebram esse dia, o dia da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Amém? Na esperança de que Ele vai voltar. Marcos 8:31, Jesus está falando com os discípulos e Ele diz: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Repete comigo: era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Um amigo me perguntou sexta-feira, nós estávamos juntos almoçando na sexta-feira santa, e ele me disse assim: Dionísio, imagina se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar naquela sexta-feira e impedir que fizessem tudo aquilo de ruim que fizeram com Jesus. Se eu pudesse eu voltava no tempo. Ele disse: e impediria. E eu olhei para ele e disse: está amarrado, em nome de Jesus. Você não pode impedir aquilo que é o plano de Deus. E ele ficou me olhando e eu disse: Jesus disse, ninguém me mata, eu espontaneamente dou a minha vida. Era plano de Deus que Jesus morresse numa cruz, por isso ele não se defendeu diante de Pôncio Pilatos. Se Jesus quisesse argumentar e se defender, ele não teria morrido na cruz. Meses antes tentaram matar Jesus quando ele foi para a sua cidade, para Nazaré. Vocês lembram? Que tentaram matar Jesus quando ele disse na sinagoga: eu sou. Quando ele disse que ele era o Messias, tentaram matar ele, mas diz que ele passou no meio da multidão e ninguém viu ele, e ele foi embora. Se Jesus quisesse se livrar da morte, ele teria se livrado. E você vai dizer: mas por que ele não se livrou? Por amor. Sua vida entregou. É o que nós acabamos de cantar aqui. Foi por amor. E por que precisava morrer? Porque alguém precisava pagar o pecado da humanidade. O salário do pecado é a morte. Repete isso comigo: o salário, a consequência, o pagamento do pecado humano é a morte. E às vezes a gente esquece que Deus também é justo. Nós vivemos em uma época que se fala muito sobre a graça de Deus, porque Deus é gracioso e misericordioso, mas Deus também é justo. O que significa ser justo? Aplicar a justiça. E como Deus falou, a palavra de Deus é lei, e a lei de Deus é eterna. E quando Deus disse: se comeres do fruto, se cometeres o pecado, morrereis. O salário do pecado continua sendo a morte. E a morte deveria ser morte eterna, ou seja, estarmos eternamente longe de Deus. Também chamamos isso de inferno, porque um lugar onde você passa a eternidade toda longe de Deus é um inferno.
Se nessa terra andar longe de Deus já é um inferno, imagina passar a eternidade longe de Deus. Mas Deus, Ele, apesar de ser justiça, Deus também é graça, amor. E por Ele ser graça e ser amor, Ele escolheu nos livrar do peso do pecado e da morte. Mas como Ele poderia fazer isso sendo justiça? Ele precisava aplicar a justiça. Então Ele diz: eu mesmo virei à terra como homem, e eu levarei sobre mim a dor da humanidade. E Deus, na pessoa do Filho, desceu à terra, se fez homem, habitou entre nós e fez a justiça sobre si mesmo. Ele carregou o pecado meu e teu. Por isso, naquela cruz, Jesus, sendo rei, Ele tinha uma coroa, e era uma coroa de espinhos. A Bíblia diz que os espinhos surgiram lá no jardim do Éden, no dia que os seres humanos pecaram. Diz que até o dia do primeiro pecado não havia espinhos. Imagina que bela coisa você ver uma rosa e ela não ter espinhos. Vocês já viram que as flores mais bonitas têm espinhos? Lá em casa eu tenho uma Três Maria. Quem aqui tem na sua casa um jardim sabe o que é uma Três Maria? É uma bela planta, uma trepadeira. E eu estou todo lanhado, irmão. Se desse para ver minhas mãos aqui mais de perto, vocês viriam. Eu estou todo arranhado, porque eu fui podar essas árvores ontem, sexta-feira e ontem. Eu me machuquei todo, porque apesar dela ser linda, ter flores lindas, ela tem espinhos. E o espinho, ele foi colocado por Deus na natureza como marca de que aquilo que era perfeito foi maculado pelo pecado. O espinho está nas mais belas flores, para lembrar que aquilo que era perfeito foi afetado pelo pecado. Deus criou tudo perfeito, mas o pecado afetou a perfeição das coisas. E quando colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, é uma coroa que diz: você é o rei dos pecadores. Ali não estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Ele tomou aquela coroa, Ele se tornou o Rei dos pecadores. A Bíblia diz que Ele tomou a maldição sobre si, a nossa maldição. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, todos que nele creem, quando o confessam como Senhor, na hora, espiritualmente é feita a troca. A sua maldição, ela é tomada por Cristo. O seu pecado já foi carregado na cruz. A sua dor, o seu sofrimento é colocado sobre Cristo. Por isso eu não creio que o poder das maldições continuem sobre a vida dos homens e mulheres que creem em Cristo e que se entregaram a Ele. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja dizendo: pastor, eu acho que eu tenho uma maldição hereditária sobre mim. Pastor, ora para quebrar essa maldição. Eu sempre pergunto: você já entregou a sua vida a Cristo? Sim, eu entreguei. Então eu creio que naquele dia toda maldição já foi anulada, porque a obra de Jesus já está completa. Agora a questão é: talvez você não entregou toda a sua vida a Jesus, né? Talvez você entregou e depois pegou de volta. Daí sim você vai ter maldição, se você continuar na velha vida. Mas quem entrega a sua vida a Jesus, arrepende-se dos seus pecados, entrega a vida a Ele, as maldições são quebradas. A velha vida é deixada para trás. E é claro que a transformação do caráter, da nossa mente, é um processo. Mas o que era de maldição espiritual foi desfeito naquele dia, naquela hora, amém? Porque é algo imediato. Por isso que Jesus disse, podemos ler em João 19, versículo 30. São as últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz. João 19, 30. Jesus tomou o vinagre, ofereceram para Ele vinagre, e disse: está consumado. Repete comigo: está consumado. Repete comigo: está concluído, está acabado, está pronto.
quando ele estava lá no topo daquela cruz, ele olha para a sua obra e ele diz: está tudo pronto. Por isso hoje eu e você podemos saber que Jesus já fez tudo por nós. Às vezes nós pensamos assim: vou orar para ver se Deus me abençoa, vou orar para ver se Deus me cura, eu vou orar para ver se Deus me ajuda. Queridos, na Bíblia ele já terminou na cruz toda a sua obra, já está pronto, a bênção já está dada. Basta você e eu nos apossarmos pela fé de tudo que ele já fez por nós. Está consumado. Não tem o que você conquistar de Deus. Às vezes tem uma ideia errada no meio cristão, no meio evangélico e no meio cristão de uma forma geral, de que nós precisamos conquistar algo de Deus. Se eu me sacrificar, se eu jejuar uma semana, se eu jejuar um mês, se eu der uma oferta melhor, se eu fizer um voto, se eu pegar um chicote, se eu for a pé até o Padre Hells, se eu fizer isso, talvez Deus me ajude. Queridos, há 2000 anos atrás, Jesus já olhou do topo da cruz e disse: está consumado. Você não tem que produzir nada no reino de Deus, você apenas tem que receber de uma obra que já está pronta. Amém? Quem crê nisso? Aplauda Cristo, aleluia. A obra está consumada, está pronta. Você não tem que produzir a sua salvação. Quando eu me converti, por mais de um ano, todos os dias eu pedia perdão a Deus pelos mesmos pecados que eu já tinha cometido. E um dia o pastor Isaías pregou aqui e ele disse: pare de ficar pedindo perdão pelos mesmos pecados que você já pediu, porque na primeira vez que você orou, Jesus já perdoou, porque já está consumado o seu perdão. Viva como um filho de Deus. Levante a cabeça, você tem valor. Jesus já te comprou. Você não pertence mais às trevas, você não pertence mais ao diabo, você não pertence mais a este mundo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Aposse-se hoje pela fé em Jesus Cristo de toda a obra dele naquela cruz. Sabe o que está faltando para o mundo hoje? Não é que Deus faça algo novo. Às vezes a gente canta algumas coisas e eu entendo a intenção de quem compõe as músicas, a intenção é boa, né? Que a gente diz: Senhor, faz de novo, eu quero viver algo novo. Tem músicas bem interessantes no meio cristão que se canta, pedindo que Deus faça algo novo. Irmãos, presta atenção, Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Quem não recebe às vezes somos nós, porque não deixamos Deus fazer em nossa vida. Quando eu digo faz algo novo, muitas vezes Deus diz: então larga o pecado velho, então larga as práticas velhas, então larga o que está atrapalhando, porque para eu fazer algo novo, basta você se render de todo o coração a mim. Amém? Então, depende de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. E isso é todos os dias. E nós vamos viver o algo novo de Deus todos os dias. Amém? Eu quero ler também com vocês Mateus 28, versículo 6. Quando chegam ao sepulcro no domingo, procurando Jesus, o anjo diz, lá dentro do sepulcro, temos 2 anjos: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Repete comigo: ele não está no túmulo, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o túmulo vazio. Sabe uma coisa interessante da fé cristã? Toda
Todas as religiões do mundo têm um lugar onde é o túmulo do seu fundador. O islamismo tem um lugar que é o túmulo de Maomé. O budismo tem um lugar que é o túmulo de Buda. Todas as religiões, o confucionismo tem lá o túmulo de Confúcio. Todas as religiões têm um túmulo aonde está o seu fundador. Nós, quando vamos visitar Israel, tem um lugar chamado o túmulo vazio, porque nós não temos um túmulo do nosso Senhor, porque Ele não está num túmulo. E essa é a maior prova histórica. Quando falam assim para você, como você pode provar que Jesus ressuscitou? E eu digo daí, como historiador que eu sou, me prove que Ele está morto, me mostre onde está o seu corpo. Se Ele está morto, tem que ter o corpo. Aonde está o seu corpo? Aonde estão os seus ossos? Há um filme muito interessante, que talvez os irmãos já devem ter assistido, chamado Ressurreição, que ele fala sobre esse momento, eu acho que é esse o nome, e é um soldado romano que é dado para ele a missão de encontrar o corpo de Jesus, porque estava um alvoroço na cidade, todos estavam dizendo, ele ressuscitou, ele apareceu aqui, ele apareceu ali, e os líderes judeus e os soldados romanos dizem, não, vamos provar que ele não ressuscitou, encontrem o corpo e tragam aqui para nós provarmos. E o coitado do homem acaba se convertendo, porque ao invés de encontrar Cristo morto, ele encontra Cristo vivo. Aleluia. Não foi encontrado naquela época e nem hoje será encontrado, porque o nosso Senhor não está num túmulo, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Ele apareceu a mais de 400 pessoas naqueles dias, e Ele continua aparecendo hoje a homens e mulheres no mundo todo, porque Ele é bom, e Ele é vivo, Ele é real. Sabia que hoje, em vários lugares do mundo, aonde é proibido pregar o Evangelho, Jesus tem aparecido em sonhos para muitas pessoas? Sonhos, visões. Lá no mundo islâmico, estava assistindo esses dias a história, um testemunho de um homem que ele era um soldado da Jihad Islâmica, ele estava se candidatando para ser um homem bomba. Ele não conhecia Cristo, ele acreditava que a fé cristã era uma mentira, mas numa noite, Jesus apareceu para ele no seu quarto, e aí ele não pôde negar. E hoje ele é um pastor, hoje ele prega Jesus lá no meio daquele povo, e ele é perseguido por isso. Muitas vezes você vai dizer, mas como existem igrejas nesse lugar? A fé cristã não depende de cultura humana, não depende de poder humano. A fé cristã depende do Cristo vivo, e Ele é real, e Ele se manifesta. Ele deseja salvar a humanidade. Então, Ele não está aqui, disse o anjo. E depois Jesus apareceu. Em Atos capítulo 3, versículo 15, nós temos a pregação de Pedro, 50 dias depois da Páscoa. Pedro recebe o Espírito Santo junto com os 12 e com 120. É o dia de Pentecostes. E olha o que Pedro fala para a multidão de 3.000 pessoas que estavam ouvindo em Jerusalém: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Não importa o que os homens fazem, ninguém pode matar o autor da vida. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e essa foi a pregação de Pedro naquele dia, e 3.000 pessoas se converteram, porque era notório que Jesus estava vivo. 3.000 pessoas, dentre aquelas que haviam gritado, crucifica-o, se arrependeram e se converteram a Cristo. Olha o que Jesus disse em João 11:25, isso eu falei semana passada, quando eu falei de Lázaro. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Repete comigo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E vamos ler também 1 Coríntios 6,14. Esse aqui você pode abrir na sua Bíblia e pode sublinhar. Por seu poder. 1 Coríntios 6,14. O pastor fala muito rápido e já sai falando, né? Tem que dar um tempinho para os irmãos abrir a Bíblia, né? 1 Coríntios 6,14. Essa frase aqui para mim ela é muito forte. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Aleluia. Repete comigo: Deus ressuscitou ao Senhor Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder. Aleluia. Olha só, queridos, por que Jesus precisou ressuscitar? Jesus, ele podia simplesmente em espírito ter subido aos céus e deixado o seu corpo aqui na terra. Ele podia ter subido aos céus em espírito. Mas por que Jesus ressuscitou em carne? Por que Deus fez aquele corpo dele voltar à vida, ganhar vida, ser glorificado e aparecer em carne? Tanto que ele mostrou as mãos furadas, tanto que ele comeu pão, comeu peixe, deixou Judas não, né? Deixou os discípulos, Tomé, inclusive tocar na sua mão e tocar no buraquinho da sua mão. Por que ele ressuscitou em carne? Porque ele queria nos mostrar claramente que a promessa da vida eterna não é uma teoria, que a promessa da vida eterna em Deus não é uma teoria, mas que um dia todos os mortos ressuscitarão. Um dia, ao trocar da trombeta, o anjo ressoará o seu sinal e Deus dará uma ordem, e todos os mortos em Cristo voltarão à vida e viverão para sempre com Deus. Aleluia! Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia! Aleluia! Eu estava ali atrás com alguns irmãos. Cadê o irmão Saulo aqui? Está lá atrás, o Saulo e a Fran. Como é que é o nome do teu menino, Saulo? Samuel, filho do irmão Saulo. O menino estava ali atrás e eu perguntei para ele: o que é a Páscoa para ti? E ele disse: é quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não é coelho não, pastor, é Jesus. Eu disse para ele: eu tenho mais para te dizer, filho. E eu falei isso aqui: a Páscoa também significa que um dia nós vamos ressuscitar dentre os mortos. Daí ele disse: não, pastor, talvez eu não precise ressuscitar, porque se Jesus voltar antes eu vou estar vivo, ele disse. E no céu Deus vai me transformar. Aleluia! Deus disse: meu filho, como tu é mais novo, talvez tu esteja vivo, mas eu talvez já esteja morto. Ou não, Jesus pode voltar hoje, meu filho, eu não sei. Mas tu está falando certo, tu falou certo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses que nós não devemos andar como nécios, como tolos. Quando Jesus voltar, aqueles que estão mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos subirão nos ares e serão transformados nos ares no encontro com Cristo. Amém? Olhe para o irmão do lado e diga assim: você é peregrino nessa terra. Olha para a pessoa do outro lado e diz assim: ó, esse mundo não é o seu destino. Olha para o irmão do lado de novo, cutuca, e diz assim: ó, tá vendo esse corpinho? Deus vai restaurar. Vai ser muito melhor. Esses dias a minha filha perguntou: pai,
será que no céu as pessoas vão ser velhas? Ou vão ser crianças? Como é que as pessoas vão ser no céu? Eu disse: filha, pensa que Deus faz tudo perfeito, né? Então, ela disse: então eu acho que todo mundo vai ser jovem, pai. Para ela o ideal, né? Uma criança é ser como os jovens, né? Eu disse: por quê? Por que não adulto? Ele disse: porque os adultos já são velhos. Eu acho que todo mundo vai ser jovem no céu. Eu disse: eu não sei exatamente como vai ser, mas vai ser maravilhoso. O envelhecimento faz parte desse corpo que está morrendo, mas o corpo que nós vamos ter será glorificado. Ele não vai envelhecer, não vai ter dor, nem pranto. Amém? Nós vamos viver para sempre com o Senhor. Um novo céu e uma nova terra nos esperam. A Páscoa fala sobre isso. Ela não fala só sobre uma história do que aconteceu lá atrás, queridos. A Páscoa fala de uma promessa real de um Deus que está preparando um novo céu e uma nova terra para nós. Fala de uma vida eterna que não só Cristo ganhou, mas que todos nós ganhamos desde o dia que nos entregamos a Ele. Você já tem a vida eterna, ela já habita em você, mas um dia ela vai resplandecer, porque seremos glorificados. Amém? Essa é a nossa esperança. Quando vier os boletos e você olhar para eles e dizer: está difícil esse mês, olha para os teus boletos e diz assim: você não é páreo para o que eu virei a viver no futuro. Olha para o seu corpo, talvez sofrendo por uma enfermidade, diz assim: corpinho, um dia você será glorificado. Olhe para a sua família e diga assim: um dia estaremos todos juntos no céu. Olhando pela perspectiva da eternidade, todo o resto fica menor, fica pequeno. Sabe aquele carro que você quer muito ter? Um dia ele vai ser só uma lata velha. Mas o seu coração, unido com Cristo, é a certeza de coisas que se renovam a cada dia. Amém? Não vale a pena sofrer por algumas coisas, são passageiras, são desse mundo, mas vale a pena nos entregarmos por aquele que sofreu por nós. Vale a pena vivermos para Ele. Eu quero ler Efésios 1, 19 e 20 para encerrar. Eu quero pedir que a Thaís chame as crianças, Thaís. Elas podem ir subindo aqui. Eu quero mostrar para os irmãos, antes de nós lermos Efésios 1, 19. As crianças todas vão receber hoje esse kitzinho aqui, irmãos. Eu achei muito bonito que os irmãos do Ministério Infantil fizeram. Eles vão receber um saquinho que diz assim: Jesus, a verdadeira Páscoa. E dentro tem um suquinho de uva, e tem um pãozinho embalado e uma cruz. E a ideia é que em casa vocês façam com eles uma ceia, onde eles possam lembrar que Jesus, antes de dar a sua vida, Ele disse: esse é o meu corpo, e esse é o meu sangue. Nós achamos mais coerente isso do que dar chocolate, porque o verdadeiro doce é aquele que alimenta com alegria a nossa alma. Amém? Nada contra dar chocolate, se quiser pode dar para mim, eu gosto de chocolate também, né? Lá em casa estamos com a geladeira cheia de chocolate. Mas existe algo muito mais doce do que o chocolate, que é o amor de Deus. Então hoje os filhos de vocês vão levar para casa, cada criança vai levar um kitzinho desse. E eu convido vocês a fazerem uma ceiazinha em casa junto hoje. Quando chegar em casa, sentem com os filhos. Vamos comer o pãozinho do corpo de Jesus? Vamos tomar o suquinho do sangue de Jesus? Vamos agradecer a Ele pela nova vida. Amém? É importante esses momentos com os filhos. Quem que tem filhos? Levante a mão. Que legal, daqui a pouquinho eles vão se apresentar aqui. Efésios 1, 19 e 20. Gabi, coloca para nós na NTLH. Pode ser? Diz assim: e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Repete comigo: como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Este poder que age em nós é a mesma força poderosa
poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Você entendeu o texto? O poder de Deus que age em você é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré. Esse Deus, não há nada impossível para Ele. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar essa noite. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional, por uma tão grande obra de amor que o Senhor realizou naquela cruz, carregando sobre si os nossos pecados, carregando sobre si a nossa ofensa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou quando nós não merecíamos. Mas essa noite, Senhor, nós pedimos que esse mesmo poder que agiu em Cristo venha operar no coração de cada homem e mulher que aqui está. Que o Senhor venha nos ressuscitar de uma vida morta, de uma vida vã, para uma nova vida, Senhor. Que o poder da ressurreição desde agora opere no coração de cada homem, de cada mulher, de cada família que aqui está, Senhor. Nós decidimos hoje entregar os nossos corações a Ti, Senhor, mais uma vez. Decidimos, Senhor, renunciar a tudo que não é Teu. E decidimos viver para o Teu agrado, Senhor. Sabendo que estando contigo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus está tocando o coração de homens e mulheres aqui essa noite, despertando em você uma alegria de estar junto com Deus. Deus está curando o coração de pessoas aqui essa noite, que estavam cansadas, atribuladas, que estavam desanimadas, que estavam talvez preocupadas com o dia de amanhã, com seus problemas. Deus está lembrando você essa noite das promessas eternas dele contigo. E ele diz: o que eu prometi eu vou cumprir. Eu tenho vida em abundância para você e para sua família. Eu sinto de fazer uma oração antes de cantarmos aqui com as crianças. Continue com os olhos fechados. Deus está tocando corações aqui que querem, que Ele está chamando para uma entrega a Ele. Quem sabe você andou longe de Jesus. Quem sabe você nunca se entregou totalmente nas mãos dEle. Essa noite Jesus está perguntando: você me recebe como seu Senhor? Você me recebe como seu Salvador? Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração, aonde você está. Eu quero orar com você. Você que colocou a mão no coração, eu convido você a ficar em pé. Eu quero orar abençoando a sua vida. Eu declaro que um novo tempo se estabelece sobre a tua vida. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. Pode ficar de pé, você que quer entregar o seu coração, o seu futuro a Jesus. Deixa a mão no seu coração e repita assim comigo: querido Jesus, nesta Páscoa, eu recebo sobre a minha vida o teu sacrifício. Diga assim: Jesus Cristo, hoje eu abro o meu coração ao Senhor, e eu peço que aquele sangue derramado na cruz venha me lavar de todos os meus pecados. Diga assim: eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu recebo o teu amor por mim, e eu recebo o teu Espírito Santo em minha vida. Diga assim: eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, em nome de Jesus. Fique de pé ainda. Eu vou pedir que algum dos obreiros se levante e vai te abraçar agora. Algum dos irmãos que nos serve vai chegar do teu lado aí, onde você está. Peço que todos os irmãos que sirvam se levantem e se dirijam a uma dessas pessoas. Abrace esse irmão, abençoe esse irmão, essa irmã. Pai, nós declaramos que este homem, esta mulher é abençoado.
Te agradecemos, Senhor, por esse glorioso dia em que este querido irmão e irmã entregou a vida a Ti. E nós declaramos hoje, Jesus, em Teu nome, todas as maldições são quebradas. Eu te abençoo e eu te recebo como parte do corpo de Cristo. Eu declaro você um filho amado, uma filha amada de Deus. Eu declaro em nome de Jesus o teu nome escrito no livro da vida. E no dia em que Jesus voltar, Ele te chamará pelo nome e você estará com Ele para sempre. Eu abençoo você e a sua casa em nome de Jesus. Amém.